Eu ia passar algumas páginas a mais para a gente fazer, mas no decorrer da aula de hoje, no Meet, a gente teve aí que dar uma seguradinha nas páginas. Então, a gente vai dar um início ao módulo 7 e a gente vai parar lá na página 113. Por quê? A gente vai falar agora de novas técnicas, novas formas de resolver as contas matemáticas, né? A gente terminou módulos anteriores falando de soma e subtração, e agora a gente vai continuar, só que aprofundando o nosso conhecimento em multiplicação, porque nós vamos entrar em divisão. Então, vou reforçar um recadinho que eu já dei para o pessoal que estava comigo ao vivo hoje. Você precisa treinar a tabuada, ok? Vai ter lição de casa para ser feita hoje também, que também vai auxiliar você nesse reforço da tabuada, e você precisa voltar a estudar ela para memorizar e entender os processos, porque farão parte do nosso aprendizado da divisão. Sem a tabuada, a gente vai ficar meio perdido quando a gente entrar nesse processo. Porque agora as nossas aulas desse capítulo número 7 são outras maneiras de resolver continhas de mais e continhas de menos. Vai dar uma embrulhadinha ali na nossa cabeça, porque alguns vão até me perguntar, nossa, professora, por que a gente só não resolve a conta e pronto, acabou? Porque a gente tem que estimular o nosso cérebro a pensar de outras formas, a buscar outros conhecimentos, a ver que o nosso mundo ele pode ter outras formas e outras possibilidades. Então é isso que a gente vai agora treinar. Então vou compartilhar minha tela aqui com o que a gente vai trabalhar a respeito deste capítulo. Então, vamos lá. Explorando multiplicações e sequências. Então, assim, toda multiplicação, ela é uma sequência. Quando a gente começa a estudar lá a tabuada, a gente percebe, né? Na tabuada do 2, por exemplo, a gente vai acrescentando nos resultados mais 2, mais 2, mais 2, mais 3. Na tabuada do 3, né? Mais 3, mais 3. Na do 4, mais 4, mais 4. E assim por diante até chegar lá na tabuada do 10. A gente aprendeu também que toda multiplicação, ela é, na verdade, também uma soma, né? Que a multiplicação ela foi criada para facilitar a nossa vida. Alguns vão pensar assim, nossa, mas multiplicação é tão difícil, professora, para que criaram isso? Né? Se a gente só podia somar. Porque ela veio para facilitar. Porque imagina, se eu tiver que ficar somando 20 mais 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 20, 50 vezes. Nossa, a chance da gente se perder é muito grande. Então, se eu já tenho 20 e eu sei que eu tenho que somar 50, eu só multiplico 50 vezes, porque são 50 vezes, não 20 mais 50, são contas diferentes. Ok? Então, por isso que inventou-se a multiplicação, para a gente poder diferenciar e facilitar a nossa vida. Então, olha só, lá na página 112, a professora está resolvendo os cálculos de uma maneira diferente. Então, no quadro dela ali, você pode perceber que tem a conta 185 menos 9. E tem um quadrinho vazio que é para você colocar o resultado. Aí, qual que é a nossa proposta? Que é o que onde pode dar nó na sua cabecinha aí. A gente tem que pensar uma forma de resolver essa conta sem ficar montando igual a gente fazia lá no início, quando a gente estava aprendendo casinha da centena, dezena e unidade. Ah, professora, então eu posso resolver por cálculo mental? Lembrar que é igual a gente estava terminando lá no terceiro bimestre, onde a gente separava só assim, ó, unidade, centena, dezena e resolvia a conta? Pode, deve, é assim que eu quero que você resolva. Mas logo embaixo, se você perceber, a professora ela já dá uma dica, olha só. O que ela faz? Ela percebeu que 185, o último número, que é o 5, ele pertence à casinha da dezena, da unidade, certo? E o 9, que está sozinho, também é unidade. 5, não dá para tirar 9. Então, olha aqui o que ela faz.
ela pega e aumenta essa casinha. Como assim aumenta, professora? Ela transforma ela num número inteiro, somando mais 1. Então, 9 mais 1, e ficou 10. E aí, então, ela resolve a subtração, olha lá. Resolve a subtração. 185 menos 10, aí sim, ó, tem o 0 na unidade, menos 5 na unidade, ficou 5. 1 na dezena menos o 8, 7, 175. Só que eu não tinha falado que era 9 aqui, eu não posso esquecer que eu tenho que acrescentar mais um 1, senão o meu resultado não bate. E no final eu acrescento ele aqui. Ok? Então, esses espaços vazios aqui é só para você colocar o resultado que você vai descobrir. Pro, fiz as contas e meus resultados deram diferentes. Tá certo? Não. Todos os resultados que vão ficar ali naquele quadrinho, eles são iguais. Por quê? É a mesma conta. Essas 3 formas de resolver aí é a mesma conta. O que muda? As formas de resolver. Por exemplo, se eu falar para vocês na sala de aula, quanto que é 2 mais 2? Todos me responderão, 4. E se eu perguntar, quanto que é 3 mais 1? Vão me falar, 4. E se eu falar, quanto que é 1 mais 1 mais 1 mais 1? Vocês me responderão, 4. Tá vendo? As 3 formas que eu perguntei, o resultado dá quanto? 4. Só que são formas diferentes de resolver a conta. E foi exatamente isso que a professora fez aqui. Então, olha só, o exercício aqui de baixo fala exatamente isso. Ó. A professora resolveu a operação anterior de maneira diferente. É uma forma de facilitar os cálculos. Efetue as operações como a professora fez no quadro. Então, vem aqui o primeiro exercício, ó, 45 menos 9. Como que a gente vai resolver? Como ela fez no quadro. Então, eu vou sair daqui da apresentação e eu vou usar o meu quadro aqui, ó, o Jamboard, que eu já deixei preparado uma continha para poder dar de exemplo o primeiro exercício para você conseguir resolver aí no seu livro. Professora, a minha letra é muito grande, a conta ela não vai caber aqui no exercício. Posso fazer uma folha à parte e na hora de te mandar a foto, eu fotografar e te mandar? Pode. Posso fazer a continha toda deitadinha para caber ali? Pode também. Ok? Então, vamos lá. 45 menos 9. Se a gente lembrar do exercício da professora, o que ela fez? Ela pegou o menor número e transformou ele no número inteiro. Para eu transformar ele no número inteiro, é quando eu deixo a minha unidade na casinha com o 0. Para eu fazer isso, eu posso somar mais 1, certo? Então, quando eu somo mais 1, ó, eu repito a operação da conta. Ó, 45 menos... Agora eu não fiz 9 mais 1? 10. E resolvo, ó. Professora, de onde saiu esse 10? Daqui, ó. Eu acabei de mostrar para você, ok? Então, 45 menos o 10, 35. Acabou minha conta? Não, não acabou a sua conta, porque você não tinha o 10. O 10 você criou. Então, a gente precisa finalizar colocando mais 1, que é o que a gente pegou lá de cima. Então, essa conta dá 36. Ok? Tá com dúvida? Quer ter certeza? Você pode pegar a calculadora e fazer 45 menos 9, você vai ver que dá 36. Professora, eu posso pegar então e só colocar os resultados da conta no livro para você? Não. O que me importa do seu exercício é ver esse processo da conta. Ok? Então é assim que eu quero. Os exercícios da letra C
e D, você vai perceber que não vai ter só a unidade, que é o 9. Vai ter lá o 19 ocupando o lugar. Então, ao invés de pôr o 10 aqui, vai ser o 20. Então, presta atenção, ok? E aí, eu dei o exemplo da letra A, você pode copiar aqui do vídeo, e você vai resolver a letra B, a letra C e a letra D, seguindo os números lá do livro. E aí, a gente continua lá na próxima página. Pensando da forma que a professora propôs para as crianças, elas ainda tinham que pensar em estratégias. Para resolver contas de matemática de formas diferentes do habitual do que a gente está acostumado. Quando a gente fala de calculadora aqui, é só para você conferir o resultado final do exercício, tá? Não é só para resolver a conta e pôr o número para mim. Lembra? A professora não quer só resultado de conta. Eu quero o processo, como você descobriu, como você chegou lá. Sem isso, seu exercício para mim não vale. Então, olha o Luquinha falando. A professora pediu para transformar as operações em novos números para facilitar os cálculos. Aí o Theo pensa, como posso fazer? Vou tentar assim. Então, ele tinha um exercício lá, ó. 7 menos 2 deu 5. Se você notar, tem uma setinha vermelhinha aqui e lá em cima, mais 3. Ele fez a mesma coisa aqui embaixo. O que o Theo pensou? Ele pegou o 7 e pensou quanto faltava para chegar no número inteiro mais próximo. Lembra? Transformar o número inteiro é quando eu deixo a unidade no zero. Então, números inteiros são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? E aí é uma balancinha, para eu dar até um exemplo na aula da balança, aquela que tem de um lado e do outro, e tudo que você coloca desse lado, ela pesa para um lado, se você coloca igual, ela equilibra, se você põe mais, ela pesa para um lado. Então, tudo que o Theo fez em cima, ele fez embaixo. Se ele somou mais 3 no 7, deu 10. Somou mais 3 no 2, 5. Resolveu a conta, tem que dar o mesmo resultado. A Nina fez a mesma coisa. Só que os números dela são maiores do que o Theo. Então, olha lá, ela tem 28 menos 14. O que ela vai fazer? Ela vai pensar quanto falta do 28 para ficar mais próximo do número inteiro. Então, 28, 29, 30. Ah, falta mais 2. Então, ela só vai somar 2, professora? Só somar 2. Então, ela pôs a setinha e pôs o mais 2 aqui em cima para mostrar para a gente que ela somou. Tudo que ela fez em cima, ela faz embaixo. Que é uma balancinha, lembra? Tem que ficar igual, para um não ficar com ciúmes do outro. 14 mais 2, 16. 30 menos 16, 14. Então, perceba que são contas diferentes que eles pensaram do que a professora propôs, mas todas deram o mesmo resultado. Igual o exemplo que eu dei para vocês do 2 mais 2, do 1 mais 1 mais 1, tá? E aí você vai responder aqui para mim. Essa forma do Theo, da Nina calcular, é mais fácil? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? E me explica aqui por quê. O exercício número 2 pede para vocês efetuar as operações a seguir, conferindo os resultados na calculadora. Então, você primeiro vai fazer o cálculo, e depois você só vai conferir na calculadora se o seu resultado está certo. Faça de modo que fique mais fácil para encontrar os resultados. Lá na minha lousa desses exercícios, olha só, o que a gente vai fazer? Eu falei da gente transformar em um número inteiro. Ah, tô olhando aqui o primeiro número, ó, 130, ele já está inteiro. O que eu faço? Eu olho para o número do vizinho. Então, dica, no exercício A, B e C, você sempre vai olhar para o segundo número, que é esse aqui que eu vou grifar de azul, ó. Então, como que eu transformo ele inteiro? É quando eu deixo a casinha da unidade no zero. Então, eu vou somar, ó, eu tenho 18.
19, 20. Quanto falta para chegar? Mais 2. Então, tudo que eu faço de um lado, a balancinha, lembra? Eu tenho que fazer do outro. Ai, professora, então eu tenho que somar mais 2 no 130 também? Tem. Mas aí ele vai deixar de ficar inteiro, ele vai ficar 132, não vai ficar errado? Não, não vai ficar errado. Não tem problema. A gente vai deixar o 18 inteiro e vai dar tudo certo na nossa conta. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou abrir uma casinha, que a gente chama de parênteses, e vou fazer 130 mais 2. Fechei eles. Vou pôr o sinal da nossa conta, que é de menos, né? Não pode esquecer. E vou fazer uma casinha para o 18 mais 2. Essa é a forma de armar a conta mais fácil para você não se confundir. E agora eu resolvo ela. Como? Assim, ó. 130 mais 2, 132. 18 mais 2, 20. A gente não pode esquecer do sinal da conta, que é um sinal de menos. E aí a gente resolve. Quanto que é 132 menos 20? 112. É assim que a gente vai fazer. Ah, professora, então eu vou fazer isso com a letra B e a letra C? Vai. É esse mesmo processo. O que você vai ter de diferente para identificar? Quanto é que você vai precisar somar aqui na sua balancinha? Ok? Então, aqui você soube que era mais 2. Lá na letra B, você precisa saber quanto você vai precisar somar para poder deixar o número inteiro. Quando você descobrir que você somou aqui, você vai fazer a mesma coisa desse lado e depois resolver a conta. Então, é assim que você vai conseguir finalizar esses exercícios com atenção, certo? Então, hoje na aula a gente só fez essas 2 páginas, então por isso nós vamos parar aqui. No entanto, vocês têm a seguinte lição de casa que está lá no material de apoio. Não é para recortar, é para deixar aí mesmo. Lá na página 383 tem as tabelas de multiplicação, ou seja, tabuada, né? Vocês vão preencher para mim, é uma forma de fixação, vai estudar, vai caprichar, vai refazer, vai deixar bem bonitinho, vai memorizar, guardar nessa cachola aí, para poder a gente continuar o nosso aprendizado. Na próxima aula de matemática, a gente vai ter uma novidade, vou fazer uma separação das turmas para a gente poder ter um melhor aproveitamento aí da nossa aula de matemática, que é a aula que a gente mais precisa de se ouvir, se entender, se perceber, ok? Então, por hoje é só isso. Amanhã a gente tem história. Dúvidas, procurem a Pro, não deixem de assistir o vídeo. Capricha nesse estudo, a gente vai se falando. Estuda em tabuada. Capricha na matemática. Um beijo. Até mais.